Olá pessoal, tudo bom? Então, 10 de fevereiro, vamos abrir aí outra semana de cobertura no Tesouro Direto. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente aqui na Também Monte, diretamente de Porto Alegre. Canal de investidor para investidor. Bom, acho que eu já falei toda a apresentação semanal. Hoje eu estou fazendo um pouco diferente. Nós não vamos ter as estatísticas dos títulos, até porque eu estou ainda pensando como é que eu vou fazer o quadro com tanto título novo que terão alguns dias de negociação. Não tem o que apresentar praticamente, né? Porque é muito pouco dado. Mas ainda assim dá para falar do IPCA 29, do IPCA com juros 35, do pré-35 com juros e dos renda mais. Outro fato também é que o IPCA 45 com juros tem muito dado no período em que ele ficou fora do rol, que foi bastante longo. E dos títulos novos, enfim, dá para falar muito pouca coisa, mas a gente vai solucionar isso aí para semana que vem, tá? Para hoje, eu quero comentar essa carta do Bradesco de 10 páginas, que é um relatório de cenário econômico, que tem coisas muito interessantes e que dizem respeito diretamente a nós, investidores do Tesouro Direto. Bom, eles falam aqui um quadro majoritariamente inalterado, eu tendo a concordar com isso aqui, apesar do movimento discreto de queda de taxas agora em fevereiro. Caiu alguma coisinha, caiu. A trajetória para a dívida pública brasileira segue sendo o principal fator determinante do cenário. Ó, essa frase é muito impactante, pessoal. Vejam, não é somente o fiscal, não é somente o preço do dólar, não é o que o Trump está fazendo de guerra de tarifas. Não. É a trajetória da dívida pública brasileira. E essa frase ela é muito importante, porque ela define, ó, é o principal determinante do cenário. Então, se começar a aparecer no mercado um entendimento de que a trajetória da dívida vai parar de crescer, o que acontece? As taxas caem. Por qual motivo? Redução da percepção de risco. Bom, vamos seguir aqui que eu quero comentar várias coisas. Sem perspectiva de ajustes adicionais, o país segue desancorado na essência de que o termo representa, ou seja, os preços de ativos respondem substancialmente a cada nova informação do cenário. O que ele está dizendo com isso é muita volatilidade. Né? Os próximos meses, aqui tem umas previsões a lá, ou seja, a moda de a lá mãe de Ná, né? Os próximos meses marcarão a pior combinação entre inflação e atividade dos últimos períodos. Os índices de preços ainda responderão à depreciação cambial, à inércia e às surpresas com o crescimento, manifestadamente nos núcleos. Então, nós temos já de concreto, pessoal, uma projeção de inflação da Ambima para fevereiro na casa de 1,4%, que é uma pancada muito forte. Terça-feira nós teremos a divulgação do IBGE da inflação de janeiro e quarta a nossa análise, tá? Então eu convido a todos aí que quarta de manhã não percam o nosso vídeo com a análise da inflação já com todos esses dados novos, porque o meu último dado era 5,2 e eu não mexi na projeção. Eu quero ter todos esses dados para fazer uma nova projeção e ver como é que vai ficar, e eu vou fazer isso no vídeo. No entanto, os sinais de desaceleração da economia vêm se acumulando, nos fazendo ganhar convicção no quadro de recessão na segunda metade do ano. Essa frase aqui, pessoal, eu acho que é a segunda mais importante, hein? Acho que a primeira é a primeira e a segunda mais importante é essa, porque eles estão falando ganhar convicção no quadro de recessão na segunda metade do ano. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, recessão, pessoal. Economia diminuindo, encolhendo. Apenas a agropecuária apresentará resultados consistentes. Esperamos que o crescimento recue para 1,9
neste ano de 3,4 no ano passado. Então, quer dizer, ele recue de 3,4 para 1,9. Acho que nessa ordem é mais fácil de entender. Era 3,4 ano passado, vai para 1,9 esse ano. Mas ainda estaria positivo. Recessão, tecnicamente falando, pessoal, é PIB negativo. É o encolhimento de fato. Não é crescer a um passo menor, né? Porque aqui o que ele está mostrando no dado é crescer a um passo menor. Era 3,4, vai virar 1,9. Isso a princípio não é problema. Como fizeram uma comparação que eu achei muito interessante. Eu vou no meu endocrinologista, estou parafraseando alguém, tá? Estou parafraseando uma pessoa. Fui no endocrinologista e, eu continuo aumentando de peso, continuo engordando, mas é menos que na consulta passada. Adorei essa comparação. Então, é o que está escrito aqui. A economia cresceria 1,9, que é menor do que 3,4, mas isso ainda não é recessão. No entanto, eles usaram essa frase. Convicção no quadro de recessão na segunda metade do ano. Aí eu pergunto para vocês. Se eles têm essa convicção, vocês acham que outros economistas e o Banco Central não têm conhecimento dessas informações? Claro que eles sabem que essas informações existem, que as pessoas estão fazendo essas projeções. Por isso, vai ter aqui uma outra frase que eu vou questionar com base nesse argumento. Outra questão. Se eles de fato têm razão nisso aqui, a Selic começaria a ser reduzida em algum momento na segunda metade desse ano. Reduzida por necessidade, não porque a inflação controlou. Isso parece uma possibilidade aqui, tá? Bom, pelos números que eles mostraram, isso aqui não me parece recessão, parece só um crescimento menor. E se todo mercado sabe disso, eu acho que vai ter dois reflexos. Um deles eu já comentei, que talvez, então, se isso tudo for verdade, a Selic pode começar a cair a partir de agosto. Pelo que está escrito aqui. Não estou fazendo nenhuma previsão, só estou traduzindo o que isso aqui quer dizer. Tá, vamos deixar aqui. No entanto, os sinais de desaceleração da economia... isso eu já li. Ao reconhecer esse risco de desaceleração mais acentuada do PIB, o Banco Central limitou os cenários mais extremos para a Selic, reduzindo as chances de uma discussão antecipada sobre dominância fiscal. Essa postura vem cumprindo um papel na redução dos prêmios de risco, levando à apreciação do real. Ok, eles estão oferecendo uma explicação do porquê que o real se valorizou, mas eu acredito que o real se valorizou por uma moderação na guerra na guerra tarifária envolvendo o governo dos Estados Unidos. Eu acho que eles deram uma moderada nesses conflitos aí, e eu acho que é isso que fez o dólar cair. Eu não vejo isso aqui como um fator determinante para uma queda do dólar sair de 6,30 para 5,85. Pode ser que tenha cooperado, mas não vejo como um fator principal. Bom, apesar da forte convicção de que a taxa atual de câmbio se provará depreciada caso se afaste o quadro de dominância fiscal, decidimos manter a premissa de uma moeda estável a R$ 6 até o final do próximo ano. Ou seja, até o final de 26, pessoal. Eles estão pensando em dólar a R$ 6. Mas aí, pessoal, vai ter toda a inflação de praticamente 2 anos. Então, esse dólar a R$ 6 para o fim de 26, porque é o que está escrito aqui, ó. Até o final do próximo ano, quer dizer, o final de 26, o próximo ano é 26. Então, 2 anos de inflação no Brasil não é brincadeira, pessoal. Esse número pode ser 10%. E aí o dólar vai continuar a 6. Né? Então, vejam que... enfim... É uma previsão até de que o dólar vai estar fraco. Na verdade é isso. Esperamos um aperto adicional da taxa Selic até 15,25 em meados do ano. Bom, aqui é que vem a minha discordância.
Se é de conhecimento amplo do mercado que pode haver uma recessão na segunda metade do ano, né? Que o crescimento vai recuar em todos os setores da economia, menos o da agropecuária. Ora, se todo mundo sabe disso, o Banco Central para em 14,25, que é a nossa opinião, inclusive. É a nossa opinião aqui do canal. Eu emiti essa opinião, acho que em dezembro do ano passado, e eu continuo com ela. Eu acho que o atual Banco Central vai até 14,25 e vai esperar para ver o que vai acontecer. Tá? Então, e essa frase aqui, de que há uma previsão de desaceleração no segundo semestre, até talvez, quem sabe, recessão, é uma coisa que até daria base, daria argumento para o Banco Central não aumentar a Selic na próxima reunião em março. Vocês estão se dando conta disso pelo texto? Eu não sei se o texto está correto. Eu estou tentando entender o texto com vocês, é só isso, tá? E estou trazendo aqui alguns pontos que eu não concordo. Então, eu não concordo que haverá recessão, esse é o primeiro ponto. E eu não concordo que vá para 15,25. Justamente, se eles acreditam que haverá recessão, não tem como ir para 15,25. Ele pararia até agora, a rigor. Se essa crença, se essa convicção é tão forte assim, deveria parar agora nos 13,25. Não, mas eu acho que vai a 14,25 e aí ele vai parar e vai dizer, vou esperar dados. Eu acho que é isso que vai acontecer. Não concordo com esse 15,25. Esse 15,25, pessoal, na essência, é bastante contraditório com o que está escrito aqui de recessão. Bom, o ciclo de afrouxamento deve se iniciar apenas em dezembro, em resposta à desaceleração da atividade. Então, vocês acreditam que o governo vai esperar uma recessão se instalar para começar a reduzir? Né? Então, essa é a pergunta que cabe para quem escreveu essa frase aqui. Vamos ver. A melhora nos preços de ativos pode prosseguir, mas os temas globais e a agenda fiscal seguirão dominante nos debates. Concordo. Os temas globais, questão tarifária, por exemplo, do governo norte-americano e tal, a agenda fiscal, sim, mas o fator mais importante é a trajetória da dívida pública. Né? Então, pessoal, recomendo a leitura na íntegra do documento. Não vou abordar aqui a questão. Eles falam também sobre o governo americano. Aí eles explicam um pouco mais. Vale a pena mostrar isso aqui, ó. As projeções comparadas, ó, em que eles acham que o IPCA vai de 4,9 para 5,7 este ano, e ano que vem de 3 para 3,4. E o PIB cresceria 1,9 esse ano, e ano que vem 1,3. E vejo que eles aumentaram a projeção do PIB do ano que vem de 1,0 para 1,3. Esse ano cai um pouco, pessoal. Não dá para dizer que isso aqui é recessão. Porque a recessão técnica mesmo é PIB negativo por 2 semestres consecutivos. Me corrijam aí se eu tiver impreciso na definição, mas ou é 2 semestres ou 2 trimestres. Acho que é 2 trimestres, né? 2 trimestres de PIB negativo, aí sim é quadro de recessão, tá? Eles falam aqui em Selic para o fim deste ano em 14,75 e para o fim do ano que vem em 11,25. Outro dado que eu também não consigo compreender muito bem, porque se a inflação tiver em 3 ou 3,5, a Selic não vai estar em 11. Né? Se a inflação cair de 6 para 3, essa Selic já vai estar bem menor, pessoal, no final do ano de 26. Tá? Então, assim, alguns detalhes aí que eu acho que não estão muito corretos. O dólar em R$6 esse ano e ano que vem é exatamente isso que eles estão prevendo. Só traduz para mim que o dólar vai responder de maneira fraca, então, nesses 2 anos. Porque a inflação do Brasil pode pisar no acelerador para 10% nesse período, 2 anos, e o dólar vai continuar a 6. Estranho, né? Estranho.
e a dívida bruta pulando para 85,9. Hoje, final de 24, nós estamos em fevereiro, mas o dado que nós temos é 76,1. Se esse número mudar e de preferência começar a ir para baixo, vejam como todos os gastos com a pandemia, né, levaram a 77,3 e o governo conseguiu, na época, reduzir para 71. Aí nós tivemos a eleição e aí a coisa mudou de figura. Então, pessoal, vejam que essa previsão aqui está bem negativa e está batendo no primeiro item que eles citaram. Isso aqui eu acho bem importante, tá? A conferir esse dado aqui, dívida como relação do PIB, porcentagem do PIB, tá? Então, pessoal, eu recomendo muito esse documento, tá? Invistam um pouquinho de tempo aí, leiam tudo, saibam que é uma análise, é uma projeção, são comentários de um dos agentes econômicos, sim, porque esse banco é muito grande, ele tem um papel importante nas finanças do país e sim, eles podem ter uma opinião até, como se diz, enviesada, né? Eles podem ter uma visão para os seus interesses. Mas de qualquer maneira, achei muito interessante analisar esse conteúdo e trazer aqui para vocês. Traduzindo para o Tesouro Direto, se a taxa Selic começar a cair no segundo semestre por alguma eventual recessão, isso faria as taxas caírem, pessoal. As taxas caírem até de maneira forte, tá? O que eu quero dizer com forte? Talvez para 6%. Mas eu acredito nesse cenário não, porque eu não acho que nós teremos recessão. Eu acho que é mais provável a gente continuar na mesma, andando de lado, porque eu acho que a dívida bruta vai continuar talvez batendo ali 80% e tal, e aí vai continuar nessa mesma toada, e aí os principais motivos de tensionamento da alta das taxas vão fazer com que as taxas sigam na casa dos 7. Eu pensaria mais assim do que numa queda por motivo de recessão, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.